Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Peperaio Hard. Eu sou o Lucas Peperaio e trago para vocês mais uma análise de placa-mãe que vocês têm pedido bastante aqui no canal por conta dos testes do VRM em específico. Dessa vez eu trago para vocês uma placa Asus TUF B450M Plus Gaming, que se parece muito com uma outra placa que eu já testei aqui no canal da Asus, que é a B450M Game BR, não é a TUF Plus. E nesse vídeo nós vamos entender um pouco as diferenças entre essas duas placas e conferir os detalhes da sua construção, além dos testes do VRM, testes de memória, entre outras coisas que eu acho que vocês vão gostar, então vem comigo até o final. Este vídeo é um oferecimento do headset Gandia Zeb M1, um modelo com surround virtual 7.1, iluminação RGB customizável, microfone flexível e alto-falantes dedicados para vibração, com controle de ajuste de volume no cabo e software dedicado. Saiba mais pelo primeiro link na descrição. Vamos então, pessoal, fazer o rápido unboxing da TUF B450M Plus Gaming. A gente vê aqui a parte da frente da caixa com esse design militar, né? B450, AuraSync, a logo TUF Game, na parte de trás o desenho da placa, alguns dos seus recursos. E sem mais enrolação, vamos fazer a abertura. Nós vemos a placa em um plástico antistático, uma caixa de papelão e os acessórios. E nós não temos muitas coisas, afinal é uma placa da linha básica, né? São dois cabos SATAs, o espelho traseiro, inclusive é um espelho mais bonitinho, ó, tem até uma parte reflexiva ali nele, né? Os parafusos para M2, adesivos TUF, um user guide, não chega a ser um manual completo, e um certificado de confiabilidade, onde eles falam que eles testaram a rede LAN com mais testes, os capacitores, os indutores e os MOSFETs, ok? Bom, pessoal, então vocês estão vendo agora o visual da placa, que tem um visual simplificado para a categoria dela, né, com LEDs apenas nessa área aqui. A TUF Game acende por baixo, faz um efeito de aura na chapa do seu gabinete, vamos dizer assim, né? Mas uma coisa interessante é que ela tem um dissipador no VRM, coisa que aquela outra placa que eu falei para vocês, a Asus Game BR, não tem. E esse é um ponto que ajuda essa placa a ter melhores temperaturas, ok? Bom, nós estamos vendo aqui então, é uma placa MicroTX padrão 24,4 por 24,4, tem esse PCB escuro com as inscrições na cor cinza, bem destacadas, conforme vocês podem ver aqui. Nós temos apenas 3 headers, ou headers, como vocês gostam, o inglês correto, 3 headers para fãs. É o header na lateral, o header na outra lateral e o CPU fan. O CPU fan é obrigatório para você usar sempre, então na prática nós temos apenas 2 conexões para fãs, o que pode ser pouco caso você use, por exemplo, um water cooler com várias fãs, e aí você não vai ter onde ligar as fãs do gabinete, necessitando do uso de alguns adaptadores, ou splitters, né? Nós temos aqui o bom e velho socket AM4, que é compatível com os Ryzen de primeira, segunda e terceira geração, sendo provavelmente compatível com os de quarta geração, que chegam em 2020. Essa placa já veio com uma BIOS atualizada para os Ryzen de terceira geração. Eu fiz o update depois também para a BIOS 1004, que é a mais atual que nós temos hoje. Analisando agora o VRM da placa, conforme eu falei para vocês, nós temos esse pequeno dissipador que é fixado por travas e não por parafusos, o que deixa a conexão não tão firme assim. Nós vemos que ocorreu um acidente aqui quando eu fiz a remoção dos thermal pads, né? Ficou um pedaço ali nos MOSFETs, mas ainda assim nós vemos que é um thermal pad razoável. Aqui nós temos um capacitor de 270 e 16 volts para fazer a filtragem, um indutor de 0.20, aqui nós temos outros capacitores também de 16 e 270 na parte de filtragem inicial dos componentes do VRM. Nós temos aqui escondido por baixo dessa parte de plástico, até vale ressaltar que essa carenagem de plástico não tampa totalmente o dissipador, ó. Então ela deixa um espaço para ventilação. Se você vê que ela é totalmente aberta aqui, obviamente você vai colocar o espelho traseiro e vai tampar. Bom, nós temos aqui um PWM bem comum utilizado na Asus, que é o ASP1106. Ele controla as 4 mais 2 fases com o uso de drivers acionadores. São esses pequenos componentes que estão aqui no meio entre os MOSFETs de alta. Então são 4 fases para V-Core,
duas fases para gráficos integrados e SOC. Cada fase tem um indutor e 3 MOSFETs, sendo um MOSFET de alta, que é um bem conhecido também, o 4C10B de 34 amperes contínuo, 80 graus, 2 MOSFETs de baixa, 4C06B, 52 amperes, contínuo 80 graus, ambos com tolerância máxima de 150 graus e ambos da marca onsemi, muito comuns tanto em placas da ASUS, placas da Gigabyte, entre outros fabricantes, ok? E na saída, antes para chegar aqui no processador, nós temos vários capacitores, 820, 3 volts, e os indutores que são de 0.68 microhenry, certo? Esse é um VRM extremamente parecido em relação àquela B450M Game que eu analisei antes no canal, com a diferença, claro, que já falei várias vezes, nós temos aqui um dissipador. Adotando a temperatura ambiente de 32, mais ou menos 2 graus e bancada aberta de forma a simular o uso dentro de um gabinete fechado, ao rodar o teste de estresse em Blender Classroom, o Ryzen 3 3200G exigiu muito pouco do VRM na média de 40 amperes, aonde o VRM trabalhou muito frio, entre 46 e 54 graus. Quando a gente rodou um jogo competitivo pelo mesmo tempo, PUBG 15 minutos, o VRM se manteve na mesma temperatura. Com o Ryzen 5 3600, que é muito popular, houve uma maior exigência, somando o CPU e SOC, nós tivemos aqui 55 amperes de corrente, com a temperatura ainda bem baixa, de 49 a 58 graus, o que é um bom ponto, já que é o CPU que normalmente as pessoas vão comprar para essa placa. E ele se manteve na casa dos 50 graus quando estávamos apenas jogando. Com o octa-core, o Ryzen 7 3700X ele exigiu cerca de 60 amperes, o VRM novamente seguiu ainda bem frio e bem dimensionado, com temperaturas tanto no Blender quanto no jogo parecidas com o 3600. Testando em overclock agora, houve a exigência de até 85 amperes durante o Blender, onde a temperatura subiu para 83 graus no ponto mais quente, ainda bem razoável, não é uma temperatura preocupante. E finalmente no teste mais exigente, que é o Ryzen 7 2700X, que quando rodado em estoque exigiu em torno dos 90 amperes, com a temperatura moderada, 81 graus no ponto mais quente, um pouco menor que no teste do 3700X em overclock, isso por conta do cooler box que ajudou na ventilação em cima do VRM. Nos testes em overclock eu troco o cooler para um water cooler. No teste que simula a exigência de um Ryzen 9 3950X, que é o overclock do 2700X, houve a exigência de 120 amperes na média, o que levou o VRM a altíssimas temperaturas com o ponto mais quente em 130 graus. E claro, houve o thermal throttling, onde a frequência caía para 548 MHz por vários segundos, o que não é uma coisa necessariamente ruim, porque o desempenho estoque é o que é garantido e o overclock é lucro. E para uma placa dessa a gente não espera muita coisa mesmo. Então, a minha recomendação, considerando a realidade da placa e do nosso país que é tropical, em estoque até o Ryzen 7 2700X da segunda geração, ou seja, todos os CPUs da segunda geração, e na terceira geração até o 3800X em estoque, para overclock moderado até o 2600X da segunda geração ou o 3700X da terceira geração. Para vocês terem ideia, pessoal, enquanto o 2700X em estoque aqui ficou em torno dos 81 graus, na B450M Game BR, a placa que eu estou falando nesse comparativo, como ela não tem dissipador, ficou ali na casa dos 110 graus, é uma diferença absurda, muito grande, prova que o dissipador faz diferença. Bom, a placa tem 4 slots de memória RAM DDR4 nas cores cinza e preto que suportam Dual Channel. Eu testei 4 kits de memória RAM, são kits da HyperX Fury 2400 CL15, 2x4GB, HyperX Predator 3000 CL15 2x8, G-Skill HyperX 3400 CL16 2x8 e o G-Skill Triton Z Royal 3600 CL16 2x8. Todos os kits funcionaram perfeitamente aqui, mas os kits 3400 e 3600 só funcionaram nos Ryzen de terceira geração. Para os Ryzen de segunda geração, eu só consegui usar esses kits apenas em 3200 MHz no máximo, ok? Então você pode colocar Dual Channel, 2 kits de memória ou 4 kits até 64 GB e na frequência de 3200. Para o Ryzen de terceira geração você tem esse upgradezinho a mais. Na parte lateral da placa nós temos duas conexões SATA viradas para esse lado, nós temos o Clear CMOS exatamente nesse canto, mais 4 SATA viradas para frente, elas não entram em conflito com a placa de vídeo que fica aqui. Nós temos os headers do painel frontal, speaker, USB 3.0 frontal, duas USBs 2.0 também para você usar na parte da frente ou em water coolers. A conexão com e a conexão de áudio. Nós temos um único slot M2 que fica relativamente próximo à placa de vídeo, mas aqui no caso a gente tem uma placa pequena, então não tem muito o que fazer.
Ele suporta até a dimensão 22/110, tanto o SSD SATA M2 quanto o SATA PCI Express 3.0 X4, naquela velocidade máxima que você já conhece. Slots PCI Express nós temos 3, 2x16, 1x1. O primeiro x16 tem esse reforço metálico adicional e é o slot recomendado para você usar a sua placa de vídeo. Não há suporte para SLI, mas há o suporte a Crossfire, embora isso tenha caído em desuso, né? E finalmente na parte de trás nós temos aqui 6 USBs, são 2 USBs 2.0, uma USB 3.1 e 3 3.0. Essa tipo C também é 3.0. Conexão de vídeo DVI, HDMI, PS2 para mouse e teclado, aquela conexão antiga ainda, conexões de áudio, o foco deu uma sumida e agora a gente tem aqui também a rede Gigabit e agora o foco voltou. Partindo aí para a conclusão do vídeo então. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um breve review, espero que vocês tenham gostado. Sobre o preço dessa placa, aqui no Brasil estou encontrando algumas dificuldades para achar ela em estoque. Os últimos sites que vendiam essa placa uns meses atrás estavam cobrando algo em torno dos 700 e poucos reais, que é um preço alto para uma B450 desse padrão dela, né? Um preço mais ou menos equiparável com aquelas Tomahawk ou aquelas outras placas mais robustas. Então, comparando o preço em dólar, que normalmente é mais estável, essa placa se encontra em um preço parecido com a da ASRock Steel Legend, que é uma placa que eu já trouxe aqui no canal, inclusive vou deixar o review aparecendo aqui no canto, recomendo que assistam. E quando essa placa voltar a chegar no mercado brasileiro, com grandes estoques, eu imagino que deva aparecer entre 400 e 550 reais, que é um preço ok para uma placa B450 com dissipador e que suporta bem os Ryzen de primeira, de segunda e de terceira geração. Ela suportou o 2700X em estoque. Overclock aí ficou complicado para ela porque ela tem poucas fases, as fases são simples e o estoque é o garantido, o overclock é lucro, né? Na terceira geração ela funcionou com 3700X bem em overclock no 3700X, isso é uma coisa interessante porque o 3700X é um octa-core assim como o 2700X, mas ele é de uma arquitetura mais nova, então ele é mais eficiente. Ele exige menos energia para entregar mais desempenho que um 2700X. Olha que interessante, cara. Então essa placa suporta mesmo o 3800X em overclock, ela consegue levar bem, ok? Ryzen 9 aí já é uma situação mais delicada porque ela vai exigir aproximadamente aquilo que nós vimos com o Ryzen 7 2700X em overclock, né? Então fica o VRM muito quente, nós estamos num país tropical, então não é a minha recomendação para vocês. Um ponto negativo dessa placa, além daquela questão de ter apenas 2 headers ou headers para fãs, né, para você usar aí com o seu water cooler, com as suas fãs do gabinete, é o fato de na BIOS da placa ela não ter a opção de V-Core fixo para quem quer fazer overclock, então só tem no modo offset, o que é uma coisa um pouco confusa por conta do PBO, o offset às vezes você coloca ali demais e a placa nem dá boot, então eu só consegui fazer overclock nos CPUs que eu fiz overclock nesse vídeo usando o Ryzen Master, ou seja, usando via software no Windows. E placas melhores, construídas, normalmente trazem um suporte a V-Core fixo, que é uma coisa mais estável e precisa para quem quer fazer um overclock, ok? Bom, sobre a construção da placa, vocês viram que realmente um dissipador faz diferença. Eu mostrei para vocês a placa B450 Game BR da ASUS, que tem exatamente o mesmo VRM, só que não tem dissipador. E essa com dissipador dá uma boa diferença comparando os mesmos CPUs ali. Então, a minha recomendação sempre é: tente comprar uma placa com um dissipador. Você fica melhor garantido, os componentes trabalham mais frio, o que deixa a placa com uma maior longevidade. Isso é bom pensando aí no Brasil, que é um país muito quente, e a gente não quer comprar um produto que eventualmente vá depois causar problemas, né? Então, é melhor ter do que não ter, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa breve análise. Um grande abraço, tchau, até mais!